Começa agora o programa A Voz do Servidor, defendendo o seu direito, sua voz, defendendo os direitos dos servidores de Guaraciaba do Norte e de Croatá. Apresentação do advogado Dr. Antônio Rodrigues e da professora Verônica Mendes. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui com o nosso compromisso semanal. Todas as sextas-feiras nós nos propomos a estar nesse diálogo aberto pela rede social Facebook para com todos os filiados da instituição Sindicep, entidade representativa de classe dos servidores municipais de Guaraciaba do Norte e Croatá. Então, hoje é dia 12 de junho de 2020. Muito bom estarmos aqui, graças a Deus, com vida, com saúde, na sede do Sindicep, na rua Jerônimo Memória. E hoje nós iremos tratar de um tema bem relevante, no tocante à educação escolar no contexto da Covid-19. Quais são os desafios? Quais são as possibilidades? Então, nós convidamos duas colegas professoras, uma inclusive é jurista. Daqui a pouco nós tentaremos conversar com elas, até porque, por questão de segurança, nós temos que seguir as determinações e dar o máximo de segurança às pessoas que colaboram com a gente. E nessa linha nós vamos contactá-las, nós aqui na sede do Sindicep e elas lá nas suas devidas residências. Nossa assessoria, nosso amigo Júnior Ximenes, que soma com a gente esse momento, prestando assessoria técnica, vai tentar um contato aqui com a professora Marisete Gomes, que além de professora é advogada e irá conversar um pouco com a gente. Também convidamos a professora Rosiane Freitas, que é professora do município de Guaraciaba do Norte e que também vai conversar com a gente, né? Então, nossa assessoria vai tentar conversar com elas, tentar chamá-las, né, para que a gente comece o nosso bate-papo. Enquanto isso, enquanto tenta o contato, nós vamos aqui começando com o Minuto Cidadania, né, que é a devida verificação das receitas e despesas do município, e passando para as senhoras e para os senhores como é que o dinheiro público está sendo gasto. Então, nós encontramos aqui uma outra cooperativa. Na semana passada, nós passamos para os senhores os valores pagos do município nos meses de fevereiro, março e abril. A cooperativa de trabalho e serviço de atendimento pré-hospitalar Univida, no valor de R$ 778.805,16. E uma outra cooperativa que também presta serviço para o município, denominada de Cooperativa de Trabalhadores, Serviços Complementares, Asseio, Conservação e Limpeza. Foram feitos 9 pagamentos de fevereiro até abril, nos valores totalizados em R$ 145.568,69. Para serem feitos em mão de obra por hora trabalhada destinada à manutenção e conservação do patrimônio público, junto a diversas secretarias, tais como Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração e também a Secretaria de Educação, né? Mais uma cooperativa contratada pelo município, né, que presta serviços à nossa cidade, principalmente nos órgãos. Os valores totalizam, repetindo, R$ 145.568. Então, encontramos também aqui uma despesa, a AIJ Serviços e Eventos, né? Na verdade, é uma empresa que trabalha com a prestação de locação de veículos. São aqueles carros, né, que serviço tanto para a Secretaria de Educação como para a Secretaria de Saúde,
como para a Secretaria de Ação Social e também para a Secretaria de Administração. Então, de fevereiro até abril, o município de Guaraciaba do Norte pagou para a AIJ Serviços e Eventos ME, referente à locação de veículos automotores, o total de R$ 463.196,05. Agora, esses despesas são referentes a quê? No tocante à Secretaria de Saúde, são aqueles carros, né, pelo menos que está descrito aqui no portal da transparência, se referem à locação de veículos à disposição das equipes de saúde do município de Guaraciaba. Agora, o que é interessante é o valor que os municípios, em regra, infelizmente, a rigor é isso que historicamente acontece, em todas as gestões, embora nas campanhas políticas se pregue o contrário, e eu não estou aqui me referindo só a um, e sim a todos. São os valores que são pagos por todas as gestões a todas as pessoas que têm os seus carros locados a serviço da prefeitura, né? São valores bem consideráveis que numa gestão realmente pautada no zelo e na moralidade, elas dariam para comprar uma frota de veículos para os municípios. Tudo bem que desde que os veículos estejam prestando o seu serviço, obviamente o dono tem o direito de receber, afinal, não é nenhum crime você receber pelo serviço que você presta. Nós nos referimos com relação a adquirir os devidos transportes para serem patrimônio do município sem precisar fazer alocação. Por exemplo, a Secretaria de Saúde, para um veículo tipo passeio, né, o valor unitário de locação, um veículo, R$ 49.396,56, né? Esse aqui foi um empenho feito em março, né? Foi um empenho feito em março, o pagamento foi feito em março, né? O veículo a serviço da Secretaria de Saúde está descrito aqui como um veículo tipo passeio, né? Gasolina, cabem 5 pessoas, R$ 1.396,56. Resta saber se esse carro recebeu esse valor, se foi referente aos meses de fevereiro e janeiro, ou se foi apenas referente ao pagamento de fevereiro. O fato é que apenas um veículo recebeu esse valor. São valores pormenorizados para as pessoas entenderem melhor como é gasto o dinheiro público, né? Como assim tem que ser, repito, o dinheiro é público, deve ser utilizado para prestar o devido serviço ao cidadão, mas que seja realmente gasto com compromisso, com responsabilidade, com valores justos e devidamente honestos. Agora vejamos aqui valores pagos à Secretaria de Saúde, né? Um outro pagamento também para o mesmo veículo. Aqui nós encontramos 3 pagamentos na Secretaria de Saúde para o mesmo veículo. Tanto em fevereiro, quanto em março, quanto em abril, um único veículo recebeu R$ 49.396,56. Não é nenhuma mania de perseguição, não é nenhuma fake news, não é tentativa de fazer qualquer coisa que vise gerar qualquer polêmica desnecessária, mas é o que está descrito no portal da transparência. Nós encontramos 3 pagamentos de um único veículo. Os senhores podem consultar lá na página do portal da transparência. A empresa é a AIJ,
valores pagos, outros valores da Secretaria de Saúde, tá certo? Por exemplo, um veículo, no caso aqui, um veículo que eu acredito, não tenho certeza, mas um veículo tipo van, que pode conduzir até 21 passageiros, né? O município paga em torno de R$ 12.758,78 mensais. Agora fica a pergunta, é uma questão bem lógica. Se um veículo que transporta 21 pessoas, o município paga R$ 12.758, por quê? É uma questão de lógica. Se houve erro, foi um erro bem reincidente, porque os 3 meses a qual está disponível aqui no portal, o mesmo carro recebeu o mesmo valor e um veículo bem maior, né, recebeu um valor Agora, um outro veículo, tipo passeio, também a serviço da Secretaria de Saúde, também à disposição para prestar os serviços que a Secretaria necessita, um veículo também do tipo passeio, comporta 5 pessoas, recebeu mensalmente R$ 4.116,38. Acontece alguns erros grotescos em municípios que eu acredito que visam, eu não acredito que seja de forma inocente, subestimar a inteligência das pessoas, né? Tipo uma recarga de água de R$ 1.700, uma recarga de água de R$ 1.300. São erros, assim, muito grotescos que, no meu humilde modo de entender, objetivam subestimar a inteligência das pessoas. Né? Já que um veículo com 5 pessoas recebe 4.116, um outro recebe mais de 40 mil. Tem que ser um canal que faça alguma coisa muito surreal. Né? Na comparação de valores, você percebe aí uma diferença gritante e que fica a reflexão para as pessoas saberem o que realmente nós não podemos fazer nenhuma crítica, mas cabe a reflexão. Agora, valores pagos da Secretaria de Educação, né, que são os veículos que ficam à Secretaria, como, por exemplo, no caso do minivan, né, que recebe da Secretaria de Educação um valor de R$ 4.428,59 mensais, né? Um veículo que cabe em 7 pessoas. No caso de um utilitário de grande porte, que tem capacidade para 4 toneladas, recebe da Secretaria de Educação mensalmente, eu acredito que seja o caminhão que fica à disposição para transporte da merenda escolar, eu não tenho certeza, mas os carros grandes que estão à disposição da Secretaria de Educação são carros estilo caminhão-baú, para que se entregar ou material ou merenda. E o veículo pequeno, né, com capacidade, um outro utilitário, que é aqueles utilitários estrada, saveiro, naquele padrão, recebe R$ 4.721,99 dos valores que são pagos à empresa de locação de veículos das secretarias municipais do nosso município de Guaraciaba do Norte. Então, a empresa é a AIJ Serviços e Eventos ME, das autoridades, se realmente é um valor justo, se realmente é um valor correto, tá certo? Então, nós vamos agora conversar com uma das nossas convidadas. Nós estávamos ali aguardando o nosso colaborador, João Ximenes,
entrar em contato com uma das nossas convidadas, que vem somar com a gente nesse assunto que está assolando aí todo mundo, que teve que fazer as devidas adequações no tocante à educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional do nosso país. Ela garante ao aluno 200 dias letivos, 800 horas aulas presenciais, né? E agora já houve a adequação da referida lei, onde o Congresso Nacional aprovou uma outra lei que garante aos alunos terem as 800 horas, mas, por conta da pandemia, não necessariamente aulas presenciais. Então, nós vamos conversar com a professora e advogada, a professora Marisete Gomes. Ela é professora do município de Itu, também é proprietária de uma escola particular, e vai conversar conosco sobre a educação escolar no contexto da Covid-19, os desafios e as possibilidades. Professora, boa noite. Antes de iniciarmos o tema propriamente dito, eu gostaria de ouvi-la com relação à sua visão sobre a pandemia. Boa noite, professora. Boa noite, Verônica, boa noite a todos que estão nos escutando, boa noite aos presentes aí com você. Não sei como está saindo o meu áudio aí, mas aqui eu não ouvi. Muito bom, muito bom. Foi muito baixo aqui, então não sei exatamente o que é que você me perguntou, mas como eu estou a par do tema... Eu gostaria de ouvi-la, qual é a sua opinião, né, qual é a sua análise sobre a pandemia num contexto geral? Pronto. Esse é um tema muito desafiador, viu, Verônica? Até porque é um tema muito novo, é um tema em construção e é muito delicado se falar nesse momento de pandemia no contexto escolar, pandemia da Covid-19, que veio aí escancarando muitas realidades para nós, não somente no meio social, mas principalmente no contexto escolar. Então, assim, com muito zelo que eu venho falar sobre esse assunto, por ser esse assunto tão novo e em construção. Então, antes de falar disso, eu gostaria de dizer para você o seguinte, os desafios são muitos, e há quem somente vislumbre, Verônica, essas dificuldades, mas temos que ver as inúmeras possibilidades. É primordial que passamos a enxergá-las nesse momento tão delicado. Então, falar de educação no contexto de pandemia é muito, muito, muito desafiador realmente e muito delicado. Inicialmente, é importante destacar, Verônica, eu não digo uma frase que eu vi, mas uma escrita que eu li de um pensador, de um pesquisador da Unicamp, que eu gosto de acompanhar, que é o César Nunes, e ele disse o seguinte sobre a pandemia. Ele disse na página Movimento de Inovação da Educação, e eu até sugiro que todos nós, professores, apaixonados como somos pela educação, que acompanhemos essa página. É muito interessante. Então, esse professor ele disse o seguinte: essa pandemia obrigará uma revisão civilizatória em todos os aspectos, como cultura, organização urbana, consumo. Agora, você imagina essa revisão no contexto escolar. Imagine essa revisão dentro das nossas escolas. Então, essa é a primeira reflexão que a pandemia nos traz, nos faz pensar que tipo de mundo que nós estamos vivendo, que tipo de sociedade, mas, sobretudo, traz uma reflexão muito pertinente, que é como os nossos alunos vivem, como estão os nossos alunos. Veja, é muito interessante falar de distanciamento, e, ao mesmo tempo, falar de aproximação. Nós estamos em um momento de aproximação. Então, a palavra-chave dessa pandemia, eu creio que é uma palavra muito conhecida, que está sendo muito colocada em pauta nesse momento, que é a compreensão, que é a solidariedade, que é a empatia, é o se colocar no lugar do outro. Então, assim, a grosso modo, Verônica, pode-se dizer que a pandemia, ela escancarou as nossas relações com o mundo, nossas relações de consumo, de trabalho, nossas relações com os nossos vizinhos e nossas relações dentro das nossas escolas, principalmente.
Então, eu trago essa primeira visão geral para que possamos entender um pouco de uma forma bem clara. A palavra chave para esse momento é empatia, e já nós vamos falar um pouco sobre ela, mas houve esse escancaramento para tudo. É como se, Verônica, imagine que nós, dona de casa, que a gente limpa algumas coisas, mas a gente vai deixando aquele pó, aquelas coisas que precisam ser arrumadas para um tempo depois. Então, a pandemia veio como aquele sábado que a gente tira para organizar tudo, colocar no lugar. Então, essa é a primeira possibilidade que nós temos que vislumbrar, para que a gente não fique bitolado só no desafio, somente nas dificuldades. Então, a crise causada pelo coronavírus, ela obrigará a todos a ter uma revisão com o olhar de alcance nos diversos âmbitos sociais, pois quando se muda, Verônica, radicalmente o modo de pensar, o modo de agir, o modo de trabalhar, e principalmente quando mexe nas riquezas, que esse foi o momento que mexemos na economia, isto nos obriga a alterar, Verônica, profundamente nossa visão de mundo, nossa visão de sociedade. Então, rever nossos paradigmas e, de alguma forma, nesse momento, vai mostrar para nós inúmeras possibilidades de moldar as consequências dessa crise para formatar um novo modelo de sociedade, mas, principalmente, Verônica, um novo modelo de educação. Professora, só para a gente acrescentar, você acredita que o ser humano ele sairá dessa pandemia? Não digo, não podemos fazer umas generalizações, mas no sentido amplo, você acredita que a maioria dos seres humanos terá um novo olhar para a vida e para o próximo depois de toda essa celeuma dessa pandemia? Verônica, eu sou uma pessoa que acredito muito no ser humano. Acredito, e como nós estamos falando de pandemia no contexto escolar, eu preciso dizer que eu acredito muito na escola pública, no poder da escola pública. Eu sou proprietária de uma escola particular, sim, mas eu acredito demais no poder da escola pública. Muito. Eu sou professora da rede pública e acredito que todos nós sairemos diferentes, sairemos com uma bagagem bem maior. Inesperadamente, Verônica, nesse momento, nós, da educação, nós tivemos que incorporar novas formas de conviver, de produzir conhecimentos. E daí em diante se abre um olhar amplo, direcionado a diversas questões. Então, nós já estamos diferentes. Nós iremos, sim, voltar para a sala de aula diferente. Os seres humanos irão voltar, sim, à sociedade diferentes. Alguns irão se imbuir de coisas boas, de pensamentos bons, de boas atitudes, e irão evidenciar esse lado bom. Claro que, infelizmente, como existe o branco, existe o preto, o amarelo, o azul, nós não vamos ter uma igualdade nessa forma de pensar, nesse novo jeito. E muitas pessoas também irão se oportunizar desse momento, infelizmente é isso. Mas no contexto educacional, penso eu que estamos vivendo um novo momento em que nós, professores, precisamos pensar nesse novo momento como uma oportunidade. São várias oportunidades. Olha, Verônica, é um momento tão delicado, tão importante, que é preciso pensar que agora sim nós estamos vivendo tudo o que a BNCC nos apresenta. Porque, veja, agora nesse momento nós estamos mexendo com o socioemocional. Agora nesse momento nós estamos tendo que vivenciar a empatia, porque não será possível trabalhar nesse momento de pandemia se não ocorrer esse sentimento em nós, professores e de toda a rede. Mas, em primeiro plano, Verônica, eu preciso falar sobre algo muito importante. Antes de adentrar nessas questões mais um pouco, digamos assim, não tão práticas, eu quero falar sobre subjetivas, né? Eu quero falar sobre algo que está acontecendo nesse momento e é preciso que nós façamos uma correção. Verônica, infelizmente as pessoas estão confundindo. Até alguns colegas, eu li em alguns decretos, algumas pessoas confundem
acreditam que está acontecendo nesse momento o ensino EAD. Por favor, retirem essa nomenclatura errônea desse momento. Esse momento não está ocorrendo educação à distância. O ensino básico, Verônica, ele não cabe à educação à distância. A educação à distância, apesar de já existir na história da educação há mais de 80 anos, ela foi pensada para os adultos. Ela tem as suas peculiaridades, as suas metodologias, mas ela requer autonomia do sujeito que participa dela. E nós temos que pensar que nós, da educação básica, trabalhamos com a primeira infância, trabalhamos com crianças, com adolescentes. Nós não podemos esquecer tudo que aprendemos sobre as etapas da educação infantil, sobre as etapas da adolescência. Então, a própria LDB, ela preconiza essa não educação à distância no ensino básico. Então, isso não pode ocorrer. É uma confusão que alguém pode estar dizendo, mas é só uma bobeira, é apenas uma confusão de nomenclatura, mas é muito perigoso essa confusão de nomenclatura, porque uma meia dúzia de pessoas, mais tarde, que são esses oportunistas, que eu costumo dizer que aparecem nesses momentos, eles podem se aproveitar disso e acreditar que pode se desenvolver uma educação básica a partir da educação à distância. E não podemos. Não podemos, porque a educação básica ela não se desenvolve dessa forma, e todos nós, professores, sabemos que na educação básica o ensino à distância não funciona, porque são crianças e adolescentes em pleno desenvolvimento. Então, são N situações que não permitem que nós passamos a chamar esse momento de EAD, de ensino online, de educação à distância. Não, a nomenclatura não é essa. Precisamos logo retirar esse olhar desse momento. A nomenclatura é atendimento educacional remoto, é um atendimento urgente, emergencial, remoto, sim, é esse atendimento que nós temos, mas nós não estamos em um momento de ensino online, nós não estamos passando por isso, é um atendimento educacional, emergencial, remoto, de suma importância nesse momento, mas não é ensino EAD. É cruel pensar, Verônica, nesse momento, por exemplo, que tem professores que acreditam que os alunos podem aprender por imposição de um decreto que diz que as crianças têm que passar 4 horas à frente de uma máquina, de um computador. É cruel pensar que estão sacrificando muitos professores, a saúde mental de alguns professores, e não se trabalha dessa forma no momento desse. Nenhum movimento dará certo sacrificando a saúde mental, seja do aluno, seja do professor, porque esse momento tem suas peculiaridades, e cada pessoa nesse momento está carregado de suas dificuldades, principalmente o nosso aluno da escola pública, que passa por N dificuldades, e nós sabemos, e eu não vou ficar aqui repetindo, para que eu não seja, para que eu não me prenda nessas dificuldades, porque não são elas que eu quero apresentar. Então, assim, é claro que é um momento muito delicado, mas o que nós temos que priorizar nesse momento é que o aluno não perca o vínculo com a escola. E essa afetividade que nós temos tão aflorada na educação, como dizia já o nosso companheiro, que a gente pode chamar assim, companheiro, né, Paulo Freire, eu tenho como grande companheiro, e acredito que os professores também, ele disse isso milhares de vezes, a educação ela não acontece fora da boniteza, nem a educação escolar, e nem qualquer educação acontece fora da boniteza. Então, é muito importante, Verônica, pensar nesse momento, que o momento não é de ensino EAD. O momento não é de ensino online. Nós não podemos agora evidenciar aquela educação bancária tão falada no passado na educação tradicional. Não podemos entender que o aluno é um depositário de conteúdos e passar uma tarde ou um dia com o aluno fazendo com que ele entenda conteúdo. Agora, esse momento, não cabe esse tipo de prática. É um momento de interação, é um momento de... E outra coisa, Verônica, eu vou dizer, as crianças não estão com saudade dos conteúdos. As crianças não sentem falta dos conteúdos. As crianças sentem falta da interação, é do olhar do outro, da fala do professor, é do acolhimento, é da estrutura escolar como um todo, na parte acolhedora. Então, é o momento de se pensar.
Ninguém vai aprender através de uma imposição de um decreto que o professor tem que passar 4 horas lá na frente segurando o aluno, fazendo atividade, não. É momento de nós encontrarmos um caminho e cada professor é protagonista desse momento. Ele tem que ter esse momento como um momento muito, digamos, de afetividade. Certo. Agora, professora, a modalidade de ensino à distância, sem dúvida, só acrescentar esse seu comentário, ela é prevista em lei, ela está garantida na Lei de Diretrizes e Bases, né? E é uma modalidade que tem as suas especificidades e não pode ser substituída assim, né, para tentar resolver uma questão emergencial, né, como é o caso agora do ensino remoto. Portanto, eu acho que falta aí um conhecimento um pouco mais pormenorizado da lei, né? E que é uma modalidade de ensino que, embora tenha sido tratada por algumas pessoas que se dizem defensoras da educação para o ensino básico, no intuito de criar expectativas, inclusive tirar professor de sala de aula, ideias errôneas que em nenhum país do mundo deu certo. Você acredita que o papel do professor como um mediador, como uma pessoa que leva a afetividade aos seus alunos, ele se evidencia nesse momento da pandemia? Totalmente, Verônica. É um momento, eu digo que essa pandemia ela traz 2 legados muito importantes. Nós teremos aí 2 legados muito importantes. O primeiro deles é a valorização do professor. Nesse momento, é uma valorização geral, tanto por parte das famílias, do próprio processo. Então, está existindo nesse momento, apesar de alguns professores se sentirem angustiados por conta das tecnologias, e eu digo, não se sintam, companheiros. Não se sintam de forma alguma angustiados, porque essa pandemia ninguém estava preparado. A própria escola pública não estava preparada para esse momento de uso de novas tecnologias. Então, essa pandemia ela veio escancarar essa lacuna existente na nossa escola, essa ausência de políticas públicas que possibilite ao professor e ao aluno ter acesso às novas tecnologias. Então, quando eu digo que não é possível um ensino à distância na escola básica, eu não estou negando a importância das tecnologias na educação básica. Pelo contrário, eu estou dizendo sim que são louváveis, mas que a pandemia escancarou essa lacuna, tanto para nós professores, como para os nossos alunos. Então, queridos companheiros professores, não se sintam de forma alguma aflitos, agoniados, porque a própria escola, a estrutura, não nos deu esse momento, não nos foi favorável, não estava preparado. Então, nós estamos todos, nesse momento, nos reinventando, sim, procurando novas tecnologias, é um aplicativo, é um WhatsApp, e não entendam que tudo isso é uma sala de aula, não é uma sala de aula. O que nós estamos buscando é ter acesso ao nosso aluno, para que não haja uma evasão, de uma forma geral, para que o aluno se sinta acolhido, as famílias se sintam acolhidas, para levar essa nossa afetividade e também trazer para nós a tão cobrada parceria das famílias. Verônica, nós nunca vimos na história da educação tanta afinidade entre as famílias e nós, escola. Apesar dessa distância existente entre nós, é o momento que nós estamos mais juntos às famílias. Verônica, é um momento que nós estamos criando possibilidades e não podemos deixar nenhum aluno de fora, não podemos excluir nesse momento, nem os alunos que fazem atendimento de forma especializada, nem os alunos que por algum motivo de vulnerabilidade, eles porventura não tenham acesso à tecnologia, mas nós professores estamos nessa luta, a escola está nessa luta. Nós não vamos agora evidenciar desigualdade social dentro da escola de forma alguma, pelo contrário. E nisso nós estamos encontrando a parceria das famílias. Enquanto isso, nós estamos buscando também que se forme uma rede de apoio ao redor de nós, dos núcleos gestores, das secretarias de educação e das demais pessoas que fazem parte desse projeto, porque, afinal, a própria Constituição diz que nós temos que viver uma gestão democrática. Então, é esse momento que nós podemos evidenciar essa democracia, porque é um momento de participação de todos.
Então, Verônica, é um momento muito especial. Eu digo aos professores que não se angustiem, todos nós estamos nos reinventando. Nós não outra coisa que é muito importante, nós não estamos numa competição, não estamos preparados para um EAD, não fomos preparados para um EAD. Então, assim, é um momento de simplicidade, de empatia, é um momento de você deixar o ego de lado e entender que mais importante do que o conteúdo é o sujeito, é o aluno. Nós temos que o nosso olhar direcionado para o aluno, entendeu? Esse é um momento muito importante. Sem dúvida. Uma pesquisa, essa semana, saiu uma pesquisa que eu vi num meio de comunicação que revelou um dado gritante e que, com certeza, já era algo visto, mas que ignorado, principalmente pelo poder público. Uma pesquisa mostrou que 2/3 das escolas particulares do nosso país, elas têm portais de acesso via rede social. Enquanto que a escola pública brasileira, apenas 15% dispunham de qualquer acesso aos alunos que não fosse a sala de aula, mas tecnologia da informação e da comunicação. E isso sem falar que a maioria dos professores, vamos dizer, uma maioria absoluta, não tinha qualquer domínio da tecnologia da informação e da comunicação. Esse, no seu modo de entender, professora, é o maior desafio do professor nesse momento, que teve que ressignificar a sua prática com algo que não era da sua vivência nem do seu conhecimento. Verônica, essa questão, eu não ouvi bem, mas eu acredito que você está mostrando, apresentando alguns dados que diferenciam a escola pública da escola particular em termos de tecnologia. Eu entendi mais ou menos isso. E também entendi que você... Foi não? Isso, eu estava mostrando um dado que eu vi numa reportagem de um determinado canal televisivo que dizia que 2/3 das escolas particulares, antes da pandemia, tinham um portal, né, para que os alunos utilizassem além da sala de aula, enquanto que a escola pública, apenas 15%. Isso sem falar que os professores não têm domínio da tecnologia da informação e da comunicação. Então, eu perguntei, nesse momento, foi um desafio muito grande para o professor ressignificar sua prática com algo que ele não tem conhecimento? Verônica, nós professores, eu costumo dizer, primeiro, a gente tem que entender que essa desigualdade que a gente evidencia, que essa visão que nós temos, que a escola particular está mais bem preparada, claro que a gente não pode negar isso, isso é da própria desigualdade histórica já que nós vivenciamos no nosso país. Isso. Agora, sim, quanto à nossa prática, professor, eu não acredito que essa questão de inserir em nossa prática as novas tecnologias, eu não acredito que tenha sido o nosso maior desafio. O nosso maior desafio não é esse nesse momento. Até porque nós, professores, estamos acostumados, de certa forma, a nos reinventarmos. Nós estamos acostumados com questões surpresas. É tanto que a gente é muito preparado para o novo, para o imediato. Então, eu não creio que seja o nosso maior desafio no momento. Nosso maior desafio no momento é tentar fazer com que nenhum aluno seja excluído. Nosso maior desafio nesse momento não é buscar as novas tecnologias, até porque nós estamos todos nivelados. Claro que alguns professores já têm mais práticas, já conhecem alguns aplicativos, algumas novas tecnologias, tem algumas salas virtuais que já participam. O Estado, por exemplo, está muito bem aparelhado, né? Oportunizou aos seus uma organização melhor. Os municípios, através dos conselhos municipais, fizeram o seu plano também, considerando todos os pontos que o Conselho Nacional botou e o Conselho Estadual. Claro que os municípios eles têm uma fragilidade maior, uma vulnerabilidade maior, mas nós, professores, nós temos a capacidade, sim, de nos reinventarmos, seja por áudio, seja por um grupo de WhatsApp, seja pelo Google Sala de Aula, seja por
aplicativo, o Google Meet, nós estamos descobrindo isso. Mas esse não é o maior desafio. O maior desafio, Verônica, é realmente não deixar nenhum aluno de fora nesse momento. O maior desafio é encontrar esse caminho novo para chegar até ao aluno sem angustiá-lo, sem fazer sacrifício, retirando dele ou da família a saúde mental. Verônica, eu preciso colocar aqui um exemplo, uma coisa muito prática que aconteceu. Eu acredito que cada professor nesse momento tem uma história para contar. É uma mãe, ela foi inserida no grupo e ela insistiu, ela saía, ela era inserida e saía do grupo. E aí a pessoa da escola ligou: mãe, por que você está saindo do grupo? Ligou não, perguntou, né, por mensagem. Por que você está saindo do grupo? Eu lhe boto no grupo e você sai do grupo. Então, assim, a mãe não respondia de forma alguma, até que alguém da escola resolveu ligar. Ligou para a mãe, mas que grupo é esse? É de WhatsApp, eu tenho 3 filhos, mas eu vendo minhas quentinhas pelo meu telefone. Vou participar não, que eu não aprendi a ler nem morri, e eu não respondi porque eu não sei ler o que você colocou. Então, eu vou colocar aqui para você que o nosso maior desafio é, nesse momento, nos colocar no lugar de uma mãe dessa, nos colocar na situação em que nossos alunos se encontram e encontrar um caminho para que, ainda assim, eles estejam acolhidos pela escola. Nosso maior desafio é esse, Verônica. Porque as famílias, elas querem sim participar, mas elas esperam da escola criar essa possibilidade. E esse momento é nosso, é muito nosso. Professora Marisete, eu gostaria de agradecer imensamente a sua brilhante contribuição, tá certo? Sem dúvida, a sua destreza, a sua capacidade de comunicação e o seu conhecimento vieram enriquecer esse nosso espaço. Gostaríamos de alargar a discussão num programa posterior, tá certo? Sem dúvida, foi um prazer imenso recebê-la aqui. Eu gostaria agora de conversar com a minha outra brilhante professora Rose Freitas, que também está aqui à nossa espera, né? Nossa técnica está aqui entrando em contato. E na próxima semana, eu gostaria, inclusive, de alargar, trazendo mais para a realidade local, o desafio no dia a dia. Nós trabalhamos ela mais num conceito geral, conceitualizando o contexto brasileiro, mas na próxima semana você está convidada a continuar a discussão com a gente numa outra vertente, mas com o tema a educação agora no meio da Covid-19. Agradeço imensamente, foi um grande prazer tê-la aqui com a gente. Verônica, eu preciso fazer algumas considerações rapidinho, porque eu sei que tem a outra convidada. Dizer aqui que esses 2 grandes legados, que é a valorização do professor e a urgência, necessidade de políticas públicas que abarquem as novas tecnologias, é necessário, mas eu gostaria de também dizer que é muito importante esse diálogo, porque é um caminho novo para todo mundo, e essa troca de experiência é necessária. Nós precisamos falar sobre os nossos desafios e as nossas possibilidades, precisamos trocar a experiência, sim, para construir esse novo. Um grande abraço a todos, foi um prazer, é uma honra, eu sou uma apaixonada pela educação, então, sempre que possível e for necessário, estarei à disposição. Um grande abraço, Verônica. Tchau. Ok, um grande abraço para você também, Marisete Gomes, além de professora, também é advogada, né? E somou com a gente aqui nesse momento tão atípico da história mundial, que é a questão da educação na Covid-19. Nossa assessoria aqui, o Júnior Mendes está tentando agora com a Rose Freitas, ela está online, está acompanhando a gente, é professora do município de Guaraciaba do Norte, grande educadora, também vivencia o ensino remoto, tanto na rede municipal como na rede estadual. Nós a convidamos, né? Rose, por gentileza, mande aí um oi, por favor, tá certo? Para que o Júnior lhe localize, por gentileza. Ela está nos comentários, viu? Assessoria, você pode acessar. Amiga Rose, tem 2 bonequinhos aí na transmissão, por favor, os acione, por gentileza. Pronto? Deu certo? Então, nós estamos aqui
brilhantes convidadas aqui, somando com a gente o seu conhecimento, a sua prática, mas tudo atendendo às normas, elas na casa delas, a gente aqui, só eu e nossa assessoria aqui, e uma outra pessoa, por isso nós estamos de máscara, né? Porque assim tem que ser. Educadores, nós precisamos fazer o que assim manda. Então, Rose, Oi, boa boa noite. noite, Está me tudo ouvindo? bom? Estou Tudo. sim. Prazer tê-la aqui nesse nosso espaço. Professora, nessa nova etapa da educação, né, o ensino remoto, você vê diferenças da rede estadual para a rede municipal? Bom, primeiramente eu gostaria de desejar uma boa noite, saudar a todos que estão conosco, agradecer desde já o convite do sindicato para participar, né? É um prazer tê-la. Para representar aqui os nossos colegas da rede municipal. E assim, Verônica, respondendo à sua pergunta, a diferença é nítida, a diferença é muito grande, sabe? Porque a gente sabe que é um momento muito novo, é um momento desafiador, como a professora, né, anterior colocou muito bem, essa questão de um desafio, algo que nós não estávamos esperando, algo que nós não tivemos em momento algum uma preparação. Não foi uma coisa que nós sabíamos, a gente vai ter uma pandemia daqui a 3 meses, então a gente vai se preparar para não dar aula na escola, a gente vai se preparar para um ensino remoto. Nós não tivemos essa formação universitária, nós fomos formados para trabalhar com o nosso aluno na escola, na sala de aula presencial. Como a professora Marisete falou, isso não é uma educação em EAD, até porque ela nem é permitida para a educação básica. Nós tivemos algumas cadeiras na universidade de estudo em EAD, mas em um outro formato totalmente diferente, né? A gente estuda mais uma coisa muito aleatória, muito solta. Nós não tivemos um preparo tecnológico para isso, nós não temos formação tecnológica, a grande maioria dos professores, infelizmente, não tem ainda, não tiveram, não foram, até mesmo pela questão, pelo próprio município, estado, pelas organizações educacionais de uma forma geral, nós nunca recebemos uma formação para trabalhar com os nossos alunos online, isso é um fato. Foi algo que nos pegou de surpresa, que a gente não estava esperando em momento algum, algo que nós não temos formação para isso. E aí, tudo isso causou um problema muito grande, um desafio muito grande. Aí, você me perguntou quais são as diferenças entre Estado e município, não é isso? Exato. Primeiro, no Estado foi tudo muito rápido, essas orientações para que ocorresse o estudo remoto. Quando houve a suspensão das aulas, logo na primeira semana, a gente passou mais ou menos uma semana, as aulas foram suspensas de terça para quarta. A gente ficou o restante da semana sem saber o que era que ia acontecer. Na semana seguinte, já houve uma videoconferência, o diretor da escola já nos convocou para uma videoconferência e já tinha diretrizes que a SEDUC havia mandado para a CRED e a CRED para as escolas estaduais. E aí já foi feito todo esse documento, esse parecer de que o ensino seria remoto. Aí, no primeiro momento, nós tivemos formações. No primeiro momento, foi criado um e-mail institucional para todos os professores da rede estadual, um Gmail. Foi criado um Gmail para todos os alunos da rede estadual e foram criadas salas no Google Sala de Aula, certo? E a gente recebeu uma formação de como usar esse Google Sala de Aula, recebemos formação de como usar o Meet, como fazer essas aulas online através das webconferências, né, da videoconferência, através da web, da sala do Google Meet. Através desse e-mail institucional que nós temos, todos nós recebemos, fomos cadastrados pela SEDUC, recebemos apenas o link para validar o e-mail e a senha. A gente consegue entrar no Google Sala de Aula, consegue entrar nas webconferências sem precisar pedir permissão para entrar. Quando eu uso, se a escola faz uma webconferência, na hora que eu clico no link, automaticamente eu já estou participando da reunião da escola, porque meu e-mail está cadastrado naquela sala. E assim também os alunos. Quando eu agendo uma webconferência, quando eu lanço um link para o meu aluno, automaticamente ele entra nesse link pela webconferência, pelo o e-mail institucional dele.
E aí nós ficamos, cada professor ficou. Na rede estadual, a gente tem um projeto que é de projeto diretor de turma. Então, cada turma tem o seu diretor de turma e cada diretor de turma ficou responsável para orientar os alunos via WhatsApp, para que esses alunos cadastrassem, ativassem o seu e-mail institucional e a gente pudesse ter um contato com eles através dessas webconferências. E aí isso foi semana a semana. No início foi muito difícil, foi muito complicado, porque a gente não sabia, mas aí a CRED fez essas reuniões, fez essas formações e a gente foi se adaptando. No estado, a gente já tem o Diário Online, que é através do portal, da plataforma Professor Online, que os alunos também têm acesso através do aluno online. Então, a gente foi orientado a postar as atividades nesse aluno online, postar as atividades nos grupos de WhatsApp, que a escola já tinha os grupos, né, através das lideranças, e a gente usava o WhatsApp e o professor online. Depois, posteriormente, a gente foi recebendo mais informações de como usar o formulário do Google para fazer avaliações, para passar atividades e ter um retorno, porque até então a gente não sabia se os alunos estavam fazendo essas atividades ou não. Então, aí a gente foi todo um processo até a gente chegar nas webconferências, fazer aula com eles ao vivo. A questão das videoaulas é uma questão que não é colocada como obrigação. Eu gravo uma videoaula para o meu aluno se eu quiser. Não foi imposto isso. É porque eu acho que a legislação não permite que haja essa imposição de eu ser obrigada a gravar uma videoaula e colocar no Facebook para todo mundo ver a minha imagem. Não sei até que ponto isso é legal. Não sei até que ponto isso é legal. Então, assim, aí no caso, a gente usou muito o Instagram, né? Eu posso falar pela minha experiência. Eu criei um Instagram profissional só para trabalhar com eles, para postar conteúdos relacionados à disciplina, para fazer lives com eles ao vivo, através do Instagram. E aí a gente foi fazendo esse processo pouco a pouco. Fazia uma semana, via como era que dava certo. Se não tivesse dando certo, colocava para a direção entrava em contato com a CRED disponibilizava alguém para dar uma formação, até a gente ir se adaptando. Então, no estado... Professor, você acha, então, que nessa linha, o Estado, assim que verificou-se que não poderia mais acontecer o ensino presencial, ele foi ágil e eficiente no sentido de já garantir ao aluno esse ensino pelas redes sociais e que isso facilita a aprendizagem? Com certeza, ele foi muito ágil, porque assim, foi ágil e se preocupou também em, de certa forma, passar uma formação para o professor, entendeu? Isso, claro que, isso é a melhor ponto, né? Claro que assim, não é como se a gente tivesse ido lá para a CRED, se reunisse, tivesse formação com a pessoa explicando, não é a mesma coisa, lógico. Mas eles tiveram essa preocupação de criar momentos em que a gente pudesse ter pelo menos algum direcionamento. E também essa questão das plataformas, de se preocupar em cadastrar um e-mail, de ter uma plataforma padrão para que a gente possa, né, usar na escola. Eu acho que foi ágil e foi eficiente. Aí, se você me perguntar, e você acha que estão alcançando todos os alunos? Isso é impossível. Até que ponto o aluno está aprendendo? Até que ponto isso está tendo resultado? Eu não posso lhe dizer. Entendeu? Agora, se houve realmente uma rapidez, houve uma continuidade. Por quê? Se a gente passou uma semana sem aula e na semana seguinte eu já entro em contato com o meu aluno e digo, olha, as aulas serão remotas, vai acontecer por rede social, vai acontecer um ensino online, porque a gente não pode ir para a escola. Eu parei no capítulo 2, agora a gente vai para o capítulo 3. E aí eles foram pegando o ritmo e entendendo que nós não estávamos de férias, entendendo que agora a situação era aquela. Certo? É dessa forma que eu quero colocar. Certo. Agora, professora, com relação ao município. O município só adotou essa linha de ensino pelas redes sociais só agora em junho, né? Inclusive, foi até uma orientação do sindicato, jamais querendo condenar ninguém por ter participado de formações no período das férias, afinal as pessoas são livres, mas nós achamos que realmente foi tardio
só agora em junho começar por esse mesmo caminho que você citou com relação às escolas estaduais. Isso está dificultando? Eu acho que dificulta. Por quê? A gente ficou os 15 dias de março sem nenhum direcionamento do município, né? A gente entrou mais ou menos pensando no dia 16, se eu não me engano, e a gente ficou até então sem orientação de forma geral. Na minha escola, a diretora pediu que a gente continuasse passando, a gente tinha um grupo já do 9º ano e um grupo de pais do Fundamental 2. E aí ela pediu que a gente passasse as atividades para os alunos, para eles não ficarem dispersos, mas que não era nada imposto, que não podia garantir que isso serviria como aulas, como, né, dias letivos, horas letivas, não podia garantir, que não era uma determinação da Secretaria de Educação, era ela, enquanto diretora, que estava solicitando que a gente fizesse isso. E aí nós ficamos por algumas semanas passando essas atividades no grupo, porque a gente queria realmente. Só que depois disso, pronto, depois desses 15 dias, não se tinha nenhuma orientação. Esse ensino remoto vai acontecer no município ou não? Essas atividades que a gente está passando para esses meninos, ela vai acontecer ou não? Só que a gente estava passando. De repente, aí parou. Quando foi no dia 20 de abril, a escola entrou de novo em contato com a gente, dizendo que a secretaria havia orientado a passar atividades. E aí, essas atividades era a própria Secretaria de Educação que estava passando para a gente. Passava para a coordenadora e a coordenadora colocava no grupo, colocava para os professores. E aí tinha o horáriozinho, o dia da gente repassar essa atividade para os alunos. Esse dia 20 de abril. Na semana seguinte, a gente é surpreendido com a notícia que em maio seriam as férias antecipadas. Então, houve uma quebra muito grande. Porque quando eles estavam se acostumando com a ideia do ensino remoto, com a ideia do ensino, né, dessa forma diferenciada do ensino, a gente entrou de férias. Então, quebrou totalmente a ideia do que a gente estava tentando ainda fazer com que eles entendessem. E aqui cabe um parêntese, que quando a gente fala de rede municipal, é mais difícil do que estado pela própria idade dos meninos, pela realidade socioeconômica, por tudo. Verdade. Por quê? Porque eu tenho um turno na escola do estado pela manhã, que eu tenho muitos alunos que vieram de escola particular, que estudaram na escola particular até o 9º ano, e aí no ensino médio eles querem ir para a escola pública. Então, esses meninos, a maioria deles tem um notebook, tem um telefone bom, entendeu? Quando eu vou para o turno da tarde da escola, quando eu vou para o turno da tarde da escola do estado, já tem uma outra realidade. A maioria já é mais o pessoal da zona rural, que já estudaram na escola pública a vida inteira. Já não é todo mundo que tem notebook, que tem celular bom. Agora você imagine na rede municipal. Porque a gente tem realidade de mães que tem 3 filhos estudando na escola com um único telefone em casa. Então, o telefone dela é para os 3 filhos fazer atividade. Isso já é difícil. A gente tem uma internet, a gente tem uma internet que é ruim, que não dá para assistir vídeo muito tempo, que cai. A gente tem uma internet péssima, principalmente na zona rural. E aí você pega todas essas realidades, somada ao fato de um menino do 6º ano, ele sabe mandar uma mensagem no WhatsApp. Mas quando você fala de um e-mail, de enviar uma atividade por e-mail, ele não sabe o que é isso, ele não tem nenhum e-mail sequer. Né? Então, são inúmeras situações que já dificultam o processo. Até um menino do 6º ano entender o que é o ensino remoto e um menino do 3º ano do ensino médio, que eu trabalho sobretudo com o 3º ano, um menino do 3º ano entender que ele vai fazer o Enem, que ele quer o ensino remoto, que a gente vai dar aulas online, que ele vai ter que estudar em casa, até a capacidade dele compreender esse processo é muito diferente em relação a uma criança de 12 anos, 13 anos do 6º ano. A gente sabe que a diferença é muito grande. Não é isso? Então, além de tudo isso... Oi. Além de tudo isso... É porque nós estamos aqui no avançado da hora e a discussão hoje foi fenomenal. Nós tivemos aqui 2 pessoas magníficas somando com a gente. Mas me diga uma coisa. Nesse contexto dos municípios de um modo geral, eu acredito que não foi só Guaraciaba, porque nós conversamos com colegas de diversos municípios e a realidade é igual. Tá certo? Portanto, não estamos pontuando X ou Y, mas trabalhando no contexto geral. Você acha que houve uma falha muito grande do sistema educacional
principalmente referente à escola pública, de ter ignorado a tecnologia da informação e da comunicação e não ter dado a referida formação continuada nesse sentido para nós, professores? Com toda certeza. Eu acho que há uma falha muito grande do sistema educacional de uma forma geral, porque, por exemplo, Verônica, algumas plataformas que a gente foi obrigada a usar agora na marra já deveria ter sido usadas há algum tempo. O Google Sala de Aula, o formulário do Google Sala de Aula é maravilhoso. A gente tem uma carência muito grande de xerox nas escolas. Então, a gente já deveria ter recebido uma formação para usar esse formulário e passar uma atividade para o meu aluno fazer em casa. Aqueles que têm internet, aqueles que têm acesso, fazer pelo Google Sala de Aula e eu não precisar imprimir atividade para ele. Uma atividade extra, por exemplo. Então, a gente tem professor que não sabe nem ligar um data show. Tem escola que não tem sequer um data show. Então, a gente tem escola que não tem um notebook bom, que não tem uma internet boa. Isso eu não falo de Guaraciaba, eu falo do Brasil de uma forma geral, né? Da educação de uma forma geral. E aí, o que acontece? Agora a gente está tendo que dar uma aula online. A gente teve que aprender a fazer isso de forma imposta, porque a única solução que a gente encontrou foi essa, porque há uma carência muito grande nesse sentido. De a gente, enquanto profissional, porque a gente também se acomoda muito, a gente agora tem que aprender, então eu tenho que aprender, eu vou fazer. Mas quanta coisa a gente deixou de aprender para trás, que a gente poderia já saber agora. Editar um vídeo, saber que você gravar o vídeo na horizontal fica melhor do que na vertical. É uma coisa mínima que a gente não sabe. Infelizmente. Verdade. A gente não sabe disso. Não é? Então, assim, a gente não recebeu essa formação na universidade, nem recebeu uma formação continuada. E aí agora a gente está tendo uma dificuldade tão grande como essa, por conta da falta de uma formação, de uma preparação que poderia ter acontecido antes disso tudo, né? Não por uma pandemia, mas para trazer a tecnologia para a escola. E a pandemia não se justifica porque o mundo digital está na casa de quase todas as pessoas e, infelizmente, tanto o poder público como os próprios profissionais faziam questão de trabalhar sempre da forma tradicional. Quando eu falo tradicional, me refiro sem o uso das TICs, né? E o poder público também ignorou. Infelizmente, não faz o seu papel. Agora, professora, a questão da realidade social. Você acha que os alunos que têm uma condição social inferior, eles vão se sentir excluídos por causa do ensino remoto, por não terem acesso a nenhuma rede social ou a sequer um aparelho, como você já citou? Sim, com certeza. Eu acho que eles vão se sentir excluídos, além dessa questão da aprendizagem, que vai ficar sem dúvida, a gente vai perder muito esse ano, isso aí é inegável. Tem essa questão socioemocional, essa questão da ansiedade. Eu acho que tudo isso que a gente está passando, claro que é uma coisa terrível, mas também trouxe algumas reflexões e algumas aprendizagens que podem ser vistas de forma positiva, porque a gente tem muitas crianças que o lugar para onde eles vão é para a escola. Tem muitas crianças que o lanche que eles lancham durante o dia é na escola. Então, tudo isso interfere muito, muito na vida deles de uma forma geral. Não só na vida escolar, mas na própria questão psicológica, emocional deles de uma forma geral. E assim, tem muita criança que a mãe não tem o WhatsApp, então ele não está recebendo nenhuma atividade, ele não está vendo nenhum vídeo que a professora manda. Para ele é como se ele tivesse de férias, aí umas férias de 3 meses. Porque ele não está tendo contato nenhum com a escola. É uma exclusão muito grande, com certeza. É verdade, professora. Sem dúvida, é preciso que depois de ter se evidenciado essa realidade socioeconômica de muitos dos nossos alunos, o poder público tenha vergonha da assistência que dá aos pagadores de impostos. Porque não é uma realidade da pandemia, é uma realidade existente há séculos, há décadas, há muitos anos. Agora ele simplesmente se evidenciou e está aí dando tapa na cara dos nossos governantes a sua brilhante ineficiência. E parabenizar os professores, diretores de escola, até os técnicos da SME, que às vezes também não dão a devida formação, porque também não tem, né? É bom que se diga isso, nós estamos aqui fazendo juízo de valor de ninguém.
mas colocando os fatos em foco. Então, professora, lhe agradeço imensamente. Sem dúvida, você veio somar nesse momento de socialização aqui nesse nosso espaço. Na próxima semana, nós vamos continuar a discussão, tá certo? Nós já temos, inclusive, contactados outras professoras. Vamos tentar um contato com o pessoal da Secretaria de Educação, se quiserem participar com a gente, né, para que possam participar também. O nosso programa tem um objetivo democrático de dar vez e voz a quem de direito, tá certo? Agradeço imensamente a sua brilhante participação. Bom, eu que gostaria de agradecer mais uma vez pela participação e gostaria de deixar aqui para os meus colegas que nós, todos os professores desse país, estão de parabéns porque a gente já se reinventa todos os dias. A gente não se reinventa só agora na pandemia. Dar aulas, ser professor no Brasil é um desafio sempre, desde sempre, foi sempre, né? Desde todo sempre, não é só agora. E dizer assim, que cada um procure aquilo que você se sente mais confortável. Procure fazer o seu trabalho da forma mais confortável, sem pressão, sem deixar que ninguém imponha aquilo que você não quer fazer, o que você não se sente capaz ou confortável para fazer. Se você quer gravar um vídeo, grave. Se você não quer, não grave. Procure uma outra forma, aquela forma que você acha que vai alcançar o seu aluno. Né? Dizer que a gente tem que se unir. Nesse momento é um momento de união, de um segurar a mão do outro. Né, de ajudar, ter um vídeo, compartilhar, sabe, tem uma coisa que o outro não sabe, ajude, porque todos juntos venceremos, né? Esse é um momento difícil para todos, mas que nós juntos conseguiremos sair dessa, tá? Eu gostaria de dar uma boa noite e agradecer pelo convite. Muito obrigada. Ok. Até mais. Nós é que agradecemos, professora Rose, Marina Soares, trabalha também na Escola do Guarani. Eu queria agradecer aqui a todas as pessoas que entraram ao vivo com a gente, ao Nando, que é do município de Ibiapina, agradecer aqui ao Felipe, a GG Martins, agradecer também aqui ao Acir Nascimento, a Helenilda Monteiro, que comentaram e socializaram com a gente ativamente aqui nessa nossa live ao vivo. Lembrando que na próxima sexta-feira nós também trataremos do tema educação, também falaremos ainda do ensino remoto e, se tivermos tempo, vamos falar do Fundeb, que nesse momento é uma preocupação muito grande, principalmente para todos os servidores da educação, alunos, pais, municípios, porque nós estamos aí prestes a vivenciarmos uma realidade cruel com a ineficiência do governo em não colocar em pauta no Congresso Nacional a votação do Fundeb. Sem Fundeb, a partir de janeiro, todos os profissionais da educação estarão sujeitos a não receber o seu salário, tampouco os pais mandarem os seus filhos para a escola, porque sem Fundeb não poderá existir educação nesse país. Nós agradecemos imensamente a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Se puderem, fiquem em casa. O fato dos governantes estarem abrindo o comércio aos poucos não significa dizer que a pandemia acabou, visto os casos que aumentam significativamente a cada dia. E façamos cada um a nossa parte, fiquem todos com Deus e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.